Neste momento, a mensagem da palavra do nosso Deus, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. A graça de Deus, hoje, nós estaremos terminando aí essa série de mensagens sobre caminhando pelo deserto. E hoje nós terminaremos assim, Deus nos permitindo. Deuteronômio capítulo 8, nós leremos todo o capítulo aí, são 20 versos, nós leremos todos eles. A palavra de Deus nos diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor já nos permitiu, ó Pai, fazermos aqui nesta noite, poder louvar, ó Pai, exaltar o Teu maravilhosíssimo nome. Neste momento, ó Pai, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor venha também falar aos nossos corações, ó Pai, por intermédio da pregação da Tua palavra. O Senhor, ó Pai, o Senhor sabe o quão miserável sou eu, mas toma-me, ó Pai, nas Tuas santas mãos, usa-me, ó Pai, segundo a Tua vontade, que a palavra, ó Pai, que venha sair da minha boca nesta noite, venha diretamente do trono da graça do Senhor e ela seja abençoadora
na vida, ó Pai, de cada um daqueles que estão nos ouvindo, da tua igreja, ó Pai, edificando a sua igreja. Ó Pai, nós rogamos ao Senhor, pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a nós também um ouvido atento, um coração aberto, ó Pai, a tua palavra. Também, ó Pai, que nós possamos nos dobrar a ela, cumprindo com tudo quanto o Senhor aqui nos disser. Ó Pai, nós te pedimos, suplicamos, no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos continuar, então, dentro do tema, finalizar, né, este tema, caminhando pelo deserto. E hoje nós queremos meditar no seguinte tema: não te esqueças do deserto. Não te esqueças do deserto. No texto aqui, que nós acabamos de ler, registra o momento onde Israel está à beira, né, da terra prometida, após a peregrinação ali pelo deserto de 40 anos. Moisés agora, ali já chegando à terra prometida, Moisés então chama a atenção do povo, faz um discurso, né, para o povo, relembrando o povo de tudo que Deus havia feito nas suas vidas durante esses 40 anos de peregrinação pelo deserto. Então, o livro de Deuteronômio, basicamente, relata toda aquela obra maravilhosa a qual Deus, né, fez na vida do teu povo. O texto aqui que nós lemos é uma exortação a cada um de nós, para que nós não venhamos esquecer de forma nenhuma das bênçãos de Deus, do cuidado qual Deus tem conosco durante a nossa vida aqui. Nós sabemos que ainda, né, Ele vai cuidar sim na eternidade, né, teremos ali e temos coisas maravilhosas ali que foi preparado pela mão do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amado, aqui nesta vida, né, Deus tem cuidado também de nós de uma forma maravilhosa, de uma forma até mesmo milagrosa, nós podemos dizer. E, amado, nós não podemos nos esquecer disso de forma nenhuma. Jamais nós podemos esquecer dos grandes feitos os quais Deus tem operado na nossa vida. Tem operado não só na nossa vida, mas na vida de nossa família. Eu dou graças a Deus, né, pela maravilha a qual Deus operou no meu lar, na minha família. Ao começar dos meus pais, salvando meu pai, salvando minha mãe, posteriormente eles então nos guiando aos caminhos do Senhor, e assim então nós também tendo a mesma condição ali por aprender do Evangelho de Cristo Jesus, também de recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Isso é maravilhoso. E agora, né, estarmos aqui também conduzindo os nossos filhos, os meus filhos, também diante dos caminhos do Senhor, na presença do Senhor. Amado, isso é maravilhoso. São obras maravilhosas as quais Deus tem feito na nossa vida. O problema é que muitas das vezes nós nos esquecemos, né, daquilo que Deus tem operado durante a nossa vida, durante a nossa peregrinação neste mundo. Nós esquecemos. E o grande problema de esquecer, muitas das vezes, é que ao esquecer dos feitos de Deus sobre as nossas vidas, nós acabamos tendo a nossa fé diminuída, nós acabamos duvidando, muitas das vezes, em muitas situações, do poder de Deus, o qual Ele pode operar sobre nós. Então, amado, nós precisamos entender que jamais podemos esquecer daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, neste caminhar pelo deserto. Então, não te esqueças do deserto. Não te esqueça de forma nenhuma daquilo que você tem passado, as coisas ruins até mesmo que você tem passado aqui, mas Deus tem te conduzido em triunfo, né? Como a tua própria palavra nos promete, que Ele nos conduzirá em triunfo, ou seja, nós vamos ser sempre vitoriosos no final. Ainda que nós, muitas vezes, possamos até perder uma batalha, mas nós devemos ter na nossa mente que nós não perderemos a guerra de maneira nenhuma. Então, amado, o texto aqui ele exorta que nós não venhamos esquecer destas bênçãos as quais Deus nos deu, principalmente quando atingimos, né, a prosperidade. Eu sei que em muitos momentos os cristãos também, eles acabam esquecendo de tudo que Deus tem feito na vida deles, até mesmo naquele momento onde eles estão andando bem, naquele momento onde Deus tem dado a eles prosperidade, né? Nós estamos com saúde, nós estamos empregados, com dinheiro no bolso, nós temos uma família sem problemas, e aí então muitos cristãos acabam se esquecendo do Senhor. Não se esqueça do Senhor. Não se esqueça do Senhor nos momentos ruins da vida, também não se esqueça do Senhor nos momentos bons da vida.
Os servos de Deus devem estar sempre, né, lembrando de Deus, estar sempre buscando ao Senhor, estar sempre relembrando os grandes feitos dele, o qual ele tem operado nas nossas vidas. Então, amado, nesta noite, né, nós queremos ver rapidinho aqui, somente 3 pontos, Deus assim nos ajudando, e nós vamos então encerrar. Primeiro, não esquecer é obedecer. Olha o que Moisés fala para nós, versículo 1, no verso 6 e no versículo 11, aqui de nosso texto. Ele diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Olha o verso 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Olha o verso 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Amado, nós não podemos esquecer do Senhor. Não podemos esquecer de obedecer a tua palavra, de obedecer aquilo que ele tem falado a nós, aquilo que ele tem nos instruído por intermédio da sua palavra. Não somente não podemos esquecer, não devemos esquecer os milagres os quais ele tem operado, mas nós não devemos esquecer a palavra de Deus. Aliás, a palavra de Deus é, obviamente, aquilo que traz a nós a segurança, aquilo que traz a nós a fé, a confiança em Deus a cada dia. Então, nós não devemos nos esquecer de obedecer a palavra de Deus. Moisés exorta o povo a não se esquecer do Senhor. Esquecer-se de Deus aqui é deixar de guardar ou cumprir os mandamentos, os juízos, os estatutos do Senhor. Moisés está chamando a atenção de nós, nos exortando sobre isso. Olha, não deixe de obedecer a palavra de Deus. Moisés aqui chegando no final até mesmo da sua vida, e depois dessa peregrinação de 40 anos, basicamente, ali pelo deserto, Moisés olha para o povo e olha para eles e diz: olha, vocês não se esqueçam de guardar os mandamentos do Senhor. Obviamente, Moisés estava na mente, assim como o povo, tudo aquilo que havia ocorrido no passado, na peregrinação ali nos 40 anos no deserto. Tantas vezes que eles deixaram de seguir os estatutos divinos, os mandamentos divinos, e tanto sofrimento que caiu sobre aquele povo, justamente por deixar de seguir os mandamentos, deixar de obedecer os estatutos, os preceitos do nosso Deus. Amado, a exortação é essa: nós não podemos nos esquecer, nós temos de obedecer a palavra de Deus. Olha comigo rapidinho, nós vamos aí ler alguns textos, fora aqui, mas voltaremos em Deuteronômio. Mas olha comigo aqui Mateus, capítulo 7, versículo 21. Mateus 7, verso 21. Jesus diz o seguinte, Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Assim como naquele momento, né, do povo de Deus ali, o povo de Israel caminhando rumo à terra prometida, e muitas pessoas que deixaram de fazer a obra de Deus, né, deixaram de obedecer a palavra de Deus, eles acabaram morrendo no deserto, na peregrinação, e não entraram na terra prometida. Assim, amado, Deus também nos exorta, o Senhor Jesus Cristo aqui nos exorta, não há uma perca de salvação que ele está falando aqui, mas ele está falando que aqueles que são seus filhos, de fato, eles vão obedecer a sua palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz, cumpre com a palavra do Pai. Amado, aquele que é servo de Deus, ele tem por obrigação obedecer a palavra de Deus. Nós somos servos. Servos, os irmãos sabem muito bem, significa escravo. E um escravo, ele não tem vontade própria. E é isso que nós somos escravos de Cristo Jesus, escravos do nosso Deus. E nós não devemos conduzir as nossas vidas através das nossas próprias vontades, mas cumprir sim a vontade de Deus, obedecer a sua palavra. Há uma tríplice razão, inclusive, para a obediência, a qual Moisés destaca a nós aqui no livro de Deuteronômio. Essa tríplice obediência, a qual razão para a obediência é a vida, multiplicação e conquista. Olha em Deuteronômio, vamos algumas páginas para frente, no capítulo 30, olha aqui o que
a palavra de Deus nos diz, verso 15 a 20. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, vai haver, né, esta tríplice bênção sobre nossas vidas. Nós vamos ter uma vida abençoada pelo Senhor. Olha só aqui o verso 15 a 20. Deuteronômio 30, verso 15 ao 20. A palavra de Deus diz assim: vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje, que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Veja, amado, há uma tríplice bênção aqui em obedecer à palavra de Deus. Vida prolongada, multiplicação de bens, conquistas, é o que a palavra de Deus aqui nos diz. E de fato, amado, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos tremendamente abençoados por Deus. Até mesmo na questão, né, da prosperidade da nossa família. Nós estamos falando aqui apenas de uma prosperidade financeira. Há algo muito maior do que isso, uma prosperidade familiar de gerações vivendo diante da presença de Deus. Se nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, continuem no mesmo caminho que nós, servindo ao Senhor, nós precisamos mostrar a eles que não há nada mais importante neste mundo do que a palavra de Deus. Nós devemos mostrar a eles que é importante obedecer a este livro, que é importante realmente agradar ao Senhor. E eles então, aprendendo isso, eles também continuarão seguindo o mesmo caminho o qual nós estamos seguindo. Eles continuarão também vivendo debaixo das bênçãos do Senhor, da proteção do Senhor, por estarem cumprindo a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor. O verdadeiro amor para com Deus é demonstrado, inclusive, pela obediência. Olha comigo lá em João 14. João 14. Se nós dissemos que amamos a Deus, a prova deste amor deve ser justamente a obediência. Olha aqui João 14, versículo 23 e 24. João 14, 23 e 24. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Veja, amado, que aquele que ama a Deus, ele está sempre pronto a obedecer a palavra de Deus. Ainda que em alguns momentos nós até podemos cair no pecado, desviar ali, amado, mas nós amando a Deus, nós vamos voltar logo ao caminho, nós vamos logo pedir ao Senhor perdão por aquele pecado cometido, aquele ato pecaminoso, reconciliar-nos com Deus novamente, porque nós amamos ao Senhor. Amado, a mesma ideia aqui de um amor, né, de um filho para com o seu pai. Os filhos muitas vezes falam que amam os pais, que amam, mas eles não dão prova. O filho que realmente ama o pai, ele obedece a seu pai. Ele busca agradar o seu pai em tudo. Assim também somos nós. Como filhos de Deus, nós devemos também buscar obedecer a Deus, agradá-lo em tudo. Quem ama jamais esquece de obedecer, jamais esquece de agradar aquele qual ama. E assim, amado, nós, como servos de Deus, nós devemos proceder, amar a Deus, demonstrar através da nossa obediência, agradando a Ele sempre
com a nossa vida. Amém? Segundo, não devemos esquecer. Não esquecer é recordar o que Deus fez. Nós não podemos esquecer daquilo que Deus fez em nossas vidas. Inclusive há um ditado, popular que diz: recordar é viver. Recordar é viver. Amado, nem sempre isso é verdade. Muitas vezes nós precisamos esquecer, sim, algumas coisas de ruim que aconteceu em nossas vidas, para que nós venhamos continuar, indo adiante, tendo força para ir adiante. Às vezes acontece algo ruim em nossas vidas, e se a gente nos ater daquele pensamento sobre aquilo, às vezes nós vamos acabar desanimando da caminhada cristã, vamos desanimar às vezes da família, do trabalho, de tantas outras coisas. Aquilo que é ruim, sim, nós devemos esquecer, mas aquilo que é bom, ou seja, a obra a qual Deus operou em nossas vidas, ela é boa, ela é boa e perfeita, e essa nós precisamos nos lembrar sempre, relembrar sempre. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Amado, nós devemos sim trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que vai dar a nós a força para continuar vivendo, e amado, para continuar enfrentando as lutas. E nada melhor para trazer a memória, para adquirir a força, o entusiasmo nas lutas da vida, do que lembrar dos grandes feitos do nosso Deus em nós, em nossa vida. Moisés, inclusive aqui em nosso texto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Moisés pede ao povo que se lembre do que Deus fez no passado. Olha o verso 2, ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Te lembrarás. Moisés chama o povo: olha, vocês precisam se lembrar daquilo que Deus fez na vida de vocês durante esses 40 anos. Amado, nós precisamos nos recordar das obras maravilhosas as quais Deus tem feito na nossa vida. E nós não vamos estar aí quando buscarmos puxar tudo aquilo que Deus tem feito durante a nossa caminhada cristã, a memória novamente. Nós não vamos ficar aí pelos cantos, caídos, desanimados, desesperançosos da vida. Pelo contrário, nós vamos ter ânimo suficiente, nós vamos ter esta esperança renovada, força, vigor, para continuar vivendo a vida, buscando agradar a Deus, em obediência ao nosso Deus. Amado, nós precisamos sim recordar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você voltar um pouco a sua mente atrás, antes de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e você lembrar ali de como é que você estava andando naquele momento, sem qualquer perspectiva da vida eterna, até mesmo alguns vivendo um sofrimento na questão conjugal, alguns também enfermos, tantas outras coisas que você estava passando naquele momento sem Cristo. Mas aquele dia onde foi lhe apresentado o Evangelho de Cristo Jesus, e você então recebeu a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entendeu o Evangelho, você entendeu que você estava em pecado, você estava condenado ao inferno, e você entendeu que somente Jesus é que poderia salvar a sua alma, dar a você a vida eterna, transformar a sua vida, e você então se rendeu a Ele. Você lembra daquele dia? Que maravilha que foi! O peso qual você carregava sobre suas costas, aquilo foi tirado. Deus tirou aquilo de sobre você. Ele deixou você muito mais leve. Ele perdoou os seus pecados, salvou a sua alma. Ele tem transformado a sua vida. Ele tem guiado você até aqui, neste momento, suprindo a você todas as suas necessidades. Amado, lembrar do que Deus está fazendo na nossa vida é algo que vai nos motivar a viver e a viver para Ele. Qual foi o objetivo de Deus em conduzir o povo pelo caminho no deserto? Olha aí, versículo 2, a parte B, e também o verso 3, diz assim: para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram,
para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amado, o objetivo do Senhor em fazer o povo dele caminhar pelo deserto, o povo precisava entender que para viver, eles não precisavam só de coisas materiais, eles precisavam, e algo essencial na vida de cada um deles, justamente o alimento dos céus. Ter com eles a presença divina. Foi isso que Deus, os ensinou de forma ali pedagógica em todas aquelas circunstâncias as quais eles passaram no deserto. Amado, nós também, a cada dia que nós estamos vivendo, enfrentando as lutas, as adversidades em nossas vidas, amado, é Deus nos ensinando que nós precisamos dele, que nós não podemos esquecer dele, que nós devemos estar junto dele. Os irmãos se lembram que na peregrinação pelo deserto daquele povo, cada vez que eles deixavam de estar diante de Deus, cada vez que eles abandonavam a Deus, havia um sofrimento. Amado, assim é a nossa vida. Quantas vezes nós temos abandonado, muitas das vezes, os preceitos divinos, desobedecido o Senhor em sua palavra, e nós temos sofrido por conta disso. Nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma. Nós devemos recordar aquilo que Deus tem feito a nós. Nós devemos, de fato, aprender as lições e praticá-las em nossas vidas. Nós não podemos também continuar sempre na mesma, Deus sempre tentando nos ensinar, e ali a gente não aprendendo. A gente deve aprender, deve praticar, deve ir adiante. Deve ir adiante. O povo precisava entender isso, amados. Eles precisavam de Deus. Que este Deus era verdadeiramente o pão que desceu do céu, aquele que veio para alimentar os homens. Olha lá em João capítulo 6, vamos lá, Evangelho de João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 32 a 35, João 6, 32 a 35, a palavra de Deus nos diz assim, João 6, 32 a 35, e disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida aos homens. E disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Amado, veja só, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida. O homem precisa, necessita de fato de se alimentar da palavra de Deus, de se alimentar dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem precisa, não pode se esquecer de forma alguma. Este entendimento só poderia ser aprendido pelas lições da humilhação, da provação, do descortinar do coração do povo, ali na presença de Deus, por aquele sofrimento qual eles padeceram no deserto. E, amado, muitas das vezes é assim em nossa vida. Até chegamos à igreja, o pastor prega, o irmão prega aqui, e ele é Deus instruindo, é Deus nos ensinando. Mas algumas lições parece que nós só vamos aprender ali no deserto. Quando nós estamos passando até mesmo por sofrimentos, aí sim nós vamos realmente aprender aquela lição. Amado, aquele povo, eles só conseguiram aprender a lição de que, olha, Deus e somente Deus é aquilo que nós devemos nos importar, que Ele é a pessoa mais importante neste mundo, que é só Ele que deve ser adorado, quando eles passaram por todas essas provações pelo deserto. Há, porém, amado, um detalhe muito importante quando nós olhamos para o sofrimento do povo de Israel, ali, caminhando, peregrinando por aquele deserto. Amado, nós olhamos para a história e nós vemos ali, Moisés nos mostra isso, inclusive aqui no capítulo 8, que Deus, apesar de levar o seu povo ao deserto, de muitas das vezes submetê-los até mesmo a provações, a sofrimentos, Deus os conduz sempre com amor, com cuidado, com disciplina, para realmente chegar a cumprir com o seu propósito. Olha o versículo 4 e o versículo 5 do nosso texto, diz assim, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti,
nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Moisés aqui diz, olha, Deus cuidou de vocês. Nós sabemos da história, né? A roupa deles nunca envelhecia. Os seus sapatos não furaram, 40 anos ali caminhando pelo deserto, usando a mesma sandália, a mesma roupa, 40 anos. E Deus ali protegendo, Deus cuidando, Deus os alimentando, dando a eles a água, a proteção a qual eles necessitavam, Deus até mesmo disciplinando. E o disciplinar ali de Deus é justamente pelo fato do amor de Deus. A palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? Qual pai, ao dizer que ama seu filho, não disciplina? Aquele que realmente ama, disciplina. Disciplina. E Deus é um pai amoroso, que cuida de nós. E Ele nos disciplina quando há necessidade. Meu irmão, lembre-se das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Salmo 116, versículo 12, nós conhecemos de cor, inclusive, diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Olhando para aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, recordando as inúmeras bênçãos as quais Ele tem derramado sobre nós. O que é que nós daremos a Ele por todos esses benefícios os quais Ele tem feito a nós? Há uma resposta só. Daremos a Ele uma vida de obediência. Nós iremos servi-lo realmente com obediência. Nós iremos buscar cumprir aquilo que Ele deseja que nós venhamos fazer. Amado, terceiro e último lugar, não esquecer é reconhecer que Deus vai continuar fazendo aquilo que Ele fez no passado. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós podemos ter fé sobre aquilo que está acontecendo no presente, porque Deus foi fiel com aquele povo do passado, com o seu povo, e Ele prometeu ser fiel com todo o seu povo, Ele será fiel conosco também. Quando nós olhamos no passado, nós olhamos também e vemos a ação de Deus na nossa própria vida, e nós vemos que Deus tem agido conosco com fidelidade, apesar ainda da nossa infidelidade. E nós podemos então crer que Ele vai continuar cuidando de nós, Ele vai continuar nos protegendo, nos guardando, Ele vai continuar nos conduzindo em vitória. Não esquecer, reconhecer que Deus vai continuar fazendo, amém, irmãos? O Deus que fez é o mesmo que faz e fará. É o que Moisés nos fala aqui do versículo 7 ao versículo 9 de nosso texto, diz assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes tu cavarás o cobre. Amado Deus, assim como Ele alimentou o povo ali no deserto, Deus continuaria alimentando o seu povo também ali na terra prometida. Canaã. Amado, assim como Deus cuidou do seu povo no passado, Ele vai continuar cuidando de nós no presente. Ele cuidará de nós também no futuro, quando nós ali chegarmos na Canaã celestial, na terra a qual Ele tem preparado para nós. Um lugar maravilhoso. O próprio Senhor Jesus Cristo, prometeu, lá em João 14, Ele diz, e vou para o meu Pai, e quando eu for, vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amado Senhor Jesus Cristo, Ele preparou-nos belíssimo lugar, uma bela morada, para que nós possamos estar para sempre com Ele no céu. Amado, Deus diz que a terra é um presente divino. Ele deseja que o povo goze da terra, que desfrute da terra, de todo o bem que ela produz. E, amado, nós sabemos que há um presente ainda muito maior do que esta terra, muito melhor do que esta terra, que é justamente a morada dos santos. Este desfrutar deve redundar em louvor e gratidão a Deus. Quando nós olhamos para tudo isso que Deus tem operado em nossas vidas, para as bênçãos as quais Ele tem derramado sobre nós, o seu cuidado impecável que tem para com seus filhos, isso deve trazer-nos a prestar a Ele uma vida de louvor, de gratidão, de adoração. Olha o verso 10 aí do nosso texto, diz assim: quando, pois, tiveres
comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Amado, louvar a Deus, demonstrar a Ele gratidão por aquilo o qual Ele tem feito por nós. Moisés está falando, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, quando ali vocês estiverem, vocês devem louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas. Amado, quando nós nos reunimos, ainda que agora não podemos nos reunir na igreja, nós estamos com esse problema desta pandemia, mas quando nós nos reunimos espiritualmente, lá no céu, diante da presença de Deus, neste momento de culto, o qual nós estamos prestando, nós devemos ali estar diante de Deus com alegria, louvá-lo realmente com fervor, louvar a Ele com alegria por quanto as grandes coisas as quais Ele tem feito por nós, os milagres os quais Ele tem operado na nossa vida. Nós devemos louvar ao Senhor. Deus, porém, conhecendo que o homem, o que é o homem, Ele sabe muito bem que quando somos abençoados, vivendo um momento de fartura, nós temos a tendência de ser ingratos. Você já viu quanto nós somos ingratos? A nossa ingratidão já é desde criança, né? Nós nascemos e aí em um determinado momento já conseguimos falar e aí os nossos pais fazem tantas coisas por nós e nós não agradecemos, somos ingratos. Desde criança, nós crescemos com a mesma ingratidão. Nós olhamos até mesmo para aquilo que Deus tem feito, operado em nossas vidas e olhamos com ingratidão. Era para todo instante nós estarmos orando a Deus, agradecendo a Deus pelas maravilhas as quais Ele tem operado sobre nossas vidas. Nós estamos passando por essa situação, inúmeras pessoas que já morreram com este vírus, inúmeras pessoas que já foram infectadas e até mesmo sofreram, recuperaram sim, mas sofreram. E muitos de nós, e estou falando tanto de crente quanto de descrente, que ainda não fomos acometidos por este mal, graças a Deus, nem sequer nos lembramos de agradecer a Ele pelo seu cuidado, pela sua proteção. Amado, nós não podemos ser, de maneira nenhuma, ingratos. Olha só, Oséias, vamos lá no livro de Oséias. Oséias capítulo 13. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Depois eles se fartaram em porções do seu pasto, estando fartos. Ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. O povo de Israel foi um povo soberbo, um povo que se esqueceu de ser grato. Depois de Deus ter ajudado eles por tantas vezes, várias vezes nessa peregrinação, eles tiveram seus corações, ensoberbecidos. Foram ingratos ao Senhor. Nós viemos acompanhando durante todos os domingos que estivemos discorrendo sobre este assunto, caminhando pelo deserto, vendo na história tantas vezes a ingratidão do povo para com Deus. Amado, nós não podemos ser ingratos. Nós não podemos esquecer que a fonte do nosso sucesso, da nossa prosperidade, é justamente Deus. Se Ele não nos der, se Ele não cuidar de nós, se Ele não derramar sobre nós das suas bênçãos, o que nós seremos? Onde é que nós estaríamos? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos esquecer que Ele é a fonte de todo bem. Quando isso ocorre, quando nós mostramos a nossa ingratidão, quando nós esquecemos que é de Deus, é que nós recebemos o bem, então, amado, ocorre aqui coisas ruins sobre as nossas vidas. Vamos ver aqui rapidinho, nós estamos encerrando. Quando nós esquecemos de Deus, das maravilhas das quais Deus tem operado, quando nós deixamos de lado, nós não somos gratos a Deus, esquecemos também de cumprir o seu mandamento. Olha o versículo 11, diz: guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos
e os seus estatutos que hoje te ordeno. Amado, quando nós esquecemos da fonte, do nosso bem, nós esquecemos de Deus, e quando nós esquecemos de Deus, nós esquecemos de cumprir com os mandamentos de Deus. Era justamente você ler novamente a história do povo de Israel, você vai ver justamente isso acontecendo. Cada momento eles esquecendo dos grandes feitos de Deus, e eles então se distanciando dos mandamentos divinos de cumprir a palavra de Deus. Olha, segundo, somos também tomados pela soberba e esquecemos que é Deus quem tem nos abençoado. Olha o versículo 12 a 14, Moisés fala isso, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amado, nós não podemos esquecer de Deus, porque Ele é a fonte da bênção, é dele que vem a bênção. Quanto mais abençoados nós somos, mais nós deveríamos voltar para Deus, mais nós deveríamos demonstrar gratidão para com Deus. Mas infelizmente os irmãos sabem, não é assim. O homem, quanto mais dinheiro tem, quanto a vida está bem, está tudo 100%, ele se esquece de Deus, infelizmente. Ele se esquece de Deus. E por isso, muitas vezes, Deus tem de fazer, como Ele está fazendo neste momento, dar uma sacudida na humanidade, para que a humanidade se lembre de que existe um Deus. É isso que Deus tem feito durante esses meses de pandemia. Os irmãos se lembram no início, o quanto de pessoas que estavam postando versículos bíblicos nas redes sociais, em todo lugar que você chegava, o pessoal falando sobre Deus, orando, até mesmo nas empresas, começaram a fazer coisas que eles não faziam, começaram a orar, suplicar a Deus por proteção. Deus sacudindo o povo, mostrando, olha, eu estou aqui, eu sou o rei do universo. Porque quando tudo está bem, o povo nem lembrava de Deus. Amado, nós não podemos ser assim, nós que somos já filhos de Deus, nós não podemos nos esquecer dele. Nós devemos nos lembrar dele, indo tudo bem ou indo tudo mal. Lembrar de Deus em todo momento, buscar ter um relacionamento diário, contínuo com ele. Buscar demonstrar a ele a nossa gratidão, independente das circunstâncias. Sempre uso o exemplo de Jó. Jó, mesmo quando estava tudo ruim, ele estava louvando a Deus. E olha que o que aconteceu com Jó foi ruim mesmo. Foi péssimo. Mas olha um exemplo, que aquele homem foi, agradecendo a Deus mesmo naquela situação, louvando a Deus mesmo naquela situação. Amado, esquecemos as bênçãos de Deus do passado. Olha aí, versículo 14 a 16, ele diz: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aqueles grandes e terríveis desertos, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que seus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no fim te fazer o bem. Não podemos esquecer das bênçãos passadas. Também achamos que aquilo que construímos foi com nossa própria competência, com a nossa própria força. Quando nós esquecemos de olhar para Deus, nós esquecemos de Deus, nós começamos a achar que tudo que nós estamos conquistando é devido ao nosso próprio mérito, ao nosso próprio esforço, à nossa competência. Quando na verdade não, amado. Tudo vem de Deus. É graça. A graça sobre o perdido, chamada graça comum, e a graça também sobre o salvo, uma graça especial. Mas é graça. O ar que nós respiramos é graça de Deus. O alimento qual essa terra produz é graça de Deus. Olha aí o versículo 17, verso 18, diz assim: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes,
te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Não podemos esquecer de Deus e achar que tudo que nós estamos conseguindo é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa sabedoria, de maneira nenhuma. É interessante, não sei se você já notou, mas de repente você tem alguma plantação em casa. Eu me lembro, a primeira igreja a qual eu cuidei, em Biraci, Minas Gerais, a igreja tinha um gramado na frente, e ali a gente, na época da seca, sempre aguando lá aquela grama, tentando deixar aquela grama verdinha, e a gente passava ali na época da seca, jogando aquela água toda ali, tentando manter a grama, mesmo assim ela ficava feia, ia ressecando, você mandando água e tal, mesmo assim, mas de repente Deus mandava chuva do céu, e em uma só chuva, você já via uma grande diferença. Uma grande diferença. Não sei te explicar o que é que tem, eu só sei que é a maravilha do poder de Deus. Amado, sem Deus, nós não conseguimos subsistir neste mundo aqui. Sem Deus, nós não conseguimos viver. Mesmo o ateu é dependente de Deus. Mesmo ele. Não há ninguém, a criação toda depende de Deus. É dele que provém a vida. Ele é a vida. Amém? Ele é a vida. Achamos que, também ao esquecer de Deus, nós esquecemos de Deus e substituímos Deus por ídolos. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós deixamos outras coisas tomarem o lugar de Deus em nossas vidas. Olha o versículo 19 e 20, nós terminamos. Diz assim: será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se andares após outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu te testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amado, quando nós nos esquecemos de Deus, nós caímos neste engodo, este pecado da idolatria, colocar outra pessoa no centro do nosso viver, ou de repente até algum bem que nós possuímos. Amado, nós não podemos esquecer desse Deus maravilhoso. Nós não podemos de maneira nenhuma esquecer dos grandes feitos os quais Ele tem operado em nossas vidas. Nós devemos nos lembrar. E, amado, nessa lembrança, termos fé que Deus continua a cuidar de nós enquanto nós aqui estivermos no deserto. E após o deserto também Ele estará cuidando de nós. O povo de Deus entrou na terra prometida. E Deus continuou cuidando deles. Nós estamos caminhando neste nosso deserto, nossa peregrinação por este mundo vil. Mas vai chegar o dia, amado, que nós também vamos entrar na Canaã celestial. E Deus continuará cuidando de nós. De forma maravilhosa. Concluindo então, cuidado com o esquecimento. Cuidado com esquecer Deus, com esquecer as coisas que Deus tem operado na sua vida. Cuidado com esquecer da palavra de Deus. Não se esqueça dos grandes feitos do Senhor na sua vida, nem de obedecer a sua santa palavra. Para que você então possa andar debaixo das bênçãos do Senhor e da sua proteção, a sua graça nesta vida aqui. Amém? Nós continuemos assim. Amados, estamos passando por um período diferente, período ímpar na nossa vida. Mas não venhamos esquecer de maneira nenhuma do nosso Deus. Continue a obedecer a palavra de Deus. Continue a lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. E você continuará tendo fé para transpor as barreiras às quais você vai enfrentar. Você continuará tendo força vindo de Deus para permanecer também caminhando nos caminhos do nosso Deus. Vamos orar.
Santo, eterno e poderoso Deus, Senhor, nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos permitiu fazer aqui nesta noite. Agradecemos pela tua palavra, agradecemos, ó Pai, por saber que o Senhor está sempre cuidando de nós mesmo. Às vezes, ó Pai, nós esquecemos, às vezes nós queremos correr nesta vida pela nossa própria conta. Ó Pai, mas nós sabemos que de fato nós somos 100% dependentes do Senhor. E que o Senhor, ó Pai, nos ajude a não esquecermos de maneira nenhuma dos grandes feitos os quais o Senhor tem operado na nossa vida. Que nós possamos continuar fiel à Tua palavra, fiel nos Teus caminhos. Que nós possamos, ó Pai, continuar na caminhada, tendo o Senhor como o Rei soberano do nosso viver. Tem misericórdia, ó Pai, de cada um de nós. Pedimos ao Pai também que o Senhor continue a proteger o seu povo. Durante essa semana, ó Pai, esteja abençoando o teu povo. O Senhor sabe sobre as lutas que eles vão enfrentar. O Senhor sabe, ó Pai, a cada dificuldade. Dá a eles, ó Pai, a força necessária, a fé, a confiança no Senhor necessária para atravessar, ó Pai, todas as coisas. Nós pedimos, confiados na Tua graça, no Teu poder, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos nosso culto nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. E até a quarta-feira, né, nós teremos o nosso próximo culto às 20 horas. Deus abençoe.